Diário não oficial do Brasil. Dia 308/365, 4 de novembro, segunda-feira. Pequeno panorama do cotidiano do país numa segunda-feira de quase dezembro. 1. A gente não tem bola de cristal, diz o ministro da Defesa do governo, que já leva mais de 60 dias sem medidas efetivas para conter o óleo que se espalha na costa do Nordeste. Jornal à Tarde. 2. No Partido dos Laranjais, que abrigou e elegeu o presidente da República, a cada dia uma nova descoberta. 20 deputados da legenda solicitaram à Câmara ressarcimento de R$ 730 mil por serviços prestados por firmas que não existem nos endereços informados das notas fiscais. R$ 97 mil foram gastos para imprimir panfletos informativos e, ironicamente, no lugar em que deveria funcionar a empresa que supostamente prestou os serviços, funciona um lava-jato. Jornal à Tarde. 3. O tema de redação no Enem, cujas questões o ex-capitão anunciou que teria que aprovar, foi a democratização do acesso ao cinema, enquanto o governo se esforça em destruir o cinema nacional. 4. Depois de ameaçar a população brasileira com um golpe e a reedição do AI-5, um bolso parlamentar publica uma notícia falsa, apesar da CPI da fake news, atribuindo o levante popular do Chile ao Foro de São Paulo, provavelmente para tentar diluir a verificação dos efeitos Tchutchuca, o ultraliberal refúgio de Pinochet, na vida do cidadão chileno. 5. Estamos a 2 dias de mais um ato de destruição do país com o leilão do pré-sal. 6. O Pantanal continua queimando e a área tomada pelo fogo equivale à área da cidade do Rio de Janeiro. 7. O síndico disfuncional deveria dar o exemplo para demonstrar que não há risco e encomendar para consumo próprio e dos seus familiares peixes do Nordeste que são inteligentes e sabem quando desviar das manchas de óleo. 8. Os atos contra o autoritarismo do governo estão marcados para amanhã, terça-feira, em 37 cidades do país. Entre os coletivos que convocam os atos para amanhã, a Frente Povo Sem Medo. Não tive tempo para ter medo. Há 50 anos, o Estado brasileiro, tomado de assalto por militares, assassinava Carlos Marighella. Essa sua frase soa agora como uma convocação. Dia 307/365, 3 de novembro, domingo. 1. A ligação das milícias do Rio de Janeiro de Witzel e da Bolsa Família com o assassinato da vereadora Marielle Franco já é bastante óbvia. A ligação da Bolsa Família com o assassinato começa a aparecer. E a ligação do ex-juiz com a lavagem das sujeiras que aparecem no caminho, agora dispensando qualquer tentativa de aparentar alguma espécie de escrúpulo, também entra no rol das obviedades. O ultraliberal Tchutchuca, adepto do modelo chileno que acaba de explodir, provavelmente não atendeu até agora a todos os delírios do mercado financeiro e se sustenta pela expectativa de uma desestruturação ainda maior do que a que estamos assistindo. Acesso ainda mais franco a nossas jugulares. 2. A mesma mão invisível deve segurar o ex-capitão, pois o serviço não está concluído. No jornal GGN, o articulista Luiz Felipe Miguel afirma que a agenda a ser cumprida ainda é longa. Reforma tributária em benefício dos mais ricos, abolição da justiça do trabalho, absorção completa do orçamento público pelo rentismo com a retirada da destinação obrigatória de recursos para educação e saúde, destruição final do Estado brasileiro com a extinção do funcionalismo público profissional. 3. Com sangue nas mãos e nos cantos da boca, a elite trombadinha alucina, não ruboriza e segura institucionalmente o projeto. A rede protetora se estende na imprensa pelos diversos poderes e nos diversos escalões, a ponto do síndico disfuncional se sentir completamente à vontade para dar detalhes de como se comporta no seu condomínio, sobre quem são os vizinhos prioritários, expor as cumplicidades e fazer escárnio. E aí, Globo, já acharam que matou Marielle? Fui eu mesmo? Dia 306/365, 2 de novembro, sábado. 1. A receita perfeita da desinformação no estado de exceção que se instalou no país desde 2016 é dada pelo ex-capitão que ocupa o Planalto. Dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa em grupos de WhatsApp e redes sociais, negar todas as evidências via imprensa oficial e silenciar qualquer coisa que esteja fora do script. 2. A rotina segue sem sobressaltos. O refúgio de Pinochet, que ocupa o Ministério das Benesses para todos os capitais, oferece o país a todos no Mercado Livre e o jagunço de Maringá, no Ministério de nome irônico, garante prestativo varrer tudo para debaixo do tapete.
3. A credibilidade do ex-juiz é tão frágil que, de acordo com a mídia corporativa, a família da vereadora Marielle Franco, assassinada pelos milicianos, solicitou que o ministro se afaste das investigações do crime. A presença do Marreco, ex-mentor, o culto do Partido da Lava Jato, não vai contribuir. A conhecida parcialidade deve, ao contrário, atrapalhar mais ainda as investigações. 4. As revelações sobre o assassinato são estarrecedoras. Hoje, o ex-capitão confessou tranquilamente ter interferido nas investigações e recolhido as gravações de voz da portaria do seu condomínio que eventualmente poderiam ser prova contra ele para que não fossem adulteradas. E nada aconteceu na Republiqueta, onde tudo indica que cada vez mais o crime compensa. 5. Mas hoje, feriado nacional, é dia de homenagear os mortos e denunciar o genocídio. De acordo com a revista Isto É, pelo menos 8.350 índios foram mortos por ação direta do Estado no período entre 1964 e 1988. Ontem, a milícia de Madeireiros, no estado do Maranhão, realizou uma emboscada e matou mais uma liderança indígena. O país, governado pelo ex-capitão, praticamente estimula o massacre, retirando políticas de proteção e questionando a presença indígena no próprio território. 6. É dia de lembrarmos de que pelo menos 1.200 camponeses foram mortos durante a ditadura militar no período de 1964 a 1985, segundo a mesma revista Isto É. É dia de reverenciarmos a memória dos 434 mortos e desaparecidos oficiais da ditadura militar, jovens estudantes, militares e militantes. É dia de reverenciarmos Carlos Marighella, cujo assassinato pelo terrorismo do Estado brasileiro completará 50 anos na próxima segunda-feira. Hoje é dia de homenagearmos Marielle Franco, assassinada pela milícia carioca que hoje está no comando. Dia 305/365, 1º de novembro, sexta-feira. 1. Hoje, segundo a tradição católica, é o dia de Todos os Santos. Há 518 anos, os colonizadores chegavam à belíssima Baía de Todos os Santos e a reabatizavam. Seu nome original é Quirimurê, que na tradução para o português significa Grande Mar Interior. Já abrigou um dos maiores portos do hemisfério sul e já foi o porto de destinos de imigrantes forçados vindos da África, escravizados para construir para os indolentes europeus o país que hoje está aí. 2. A vida exuberante no Quirimurê talvez não resista muito nas mãos do colonizador e desta pseudo-civilização que hoje aí está, denominada pelos pensamentos retrógrados do síndico disfuncional que ocupa o Planalto. Em uma performance de escárnio com o povo nordestino, expondo seu profundo desrespeito, o síndico disfuncional, junto com um de seus secretários, com sérias questões cognitivas, como é a característica comum aos que os cercam, falam de peixes inteligentes que desviam do óleo derramado. O cinismo em doses cavalares, ironizando as dificuldades do povos do mar, especialmente daqueles que vivem da pesca artesanal, de sobreviverem ao maior crime ambiental de nossa história. 3. Enquanto o óleo continua a comprometer a vida marinha e não para de brotar nas praias, estuários e manguezais, a Polícia Federal e o ex-juiz indicia um e outro, e o Ministério do Meio Ambiente segue sem um plano consistente. Os pescadores continuam sem assistência organizada que ofereça alguma perspectiva para enfrentar o problema e garantir a sobrevivência. E tudo o que o desgoverno tem a mostrar é esse escárnio. A Polícia Federal, sobre o domínio do Conge, carece de credibilidade. 4. Enquanto todos comentam os disparates do síndico e seu secretário disfuncional, esquece-se a vida miliciana. O marreco de Maringá fazendo papel de jagunço, as perícias suspeitas e as conexões criminosas. Ou seja, o momento que poderia servir para dar satisfação sobre o que acontece no Nordeste é utilizado apenas como cortina de fumaça para as ações da família. A ópera bufa está montada para que todos escapem. Homens de bens. Dia 304/365, 31 de outubro, quinta-feira. 1. Um parlamentar cujo único destaque é ser familiar do síndico que ocupa o Planalto ameaça lançar um AI-5 para calar, inclusive, o parlamento.
Isso deveria merecer uma suspensão e o início imediato de um processo de cassação por quebra de decoro. A falta de decoro parece ser um projeto familiar. 2. O síndico disfuncional que ocupa o Planalto, alçado pelas eleições mais controversas de nossa república, já deu 435 declarações falsas esse ano, conforme contagem do sítio Aos Fatos. Entre as mentiras, de acordo com o jornal GGN, está o fato de que o condomínio onde tem casa, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, não tem interfone. As ligações efetuadas pela portaria são feitas diretamente para os celulares ou os telefones fixos dos moradores. 3. O porteiro do condomínio onde o presidente e o suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco tem casa, teve a vida exposta ao fascismo miliciano. A imprensa de direita e o Ministério Público declaram sumariamente que o porteiro mentiu. É uma condenação categórica, ligeira e talvez um tanto assodada que possivelmente põe em risco a vida da testemunha, que é o elo mais fraco nessa história. A acusação sumária não se preocupa, contudo, em oferecer uma explicação razoável para as razões pelas quais ele teria sustentado a mesma mentira, com os mesmos detalhes, em mais de um depoimento. O assassinato da vereadora Marielle Franco corre o risco de cair na impunidade face à rápida ação de diversas corporações em arquivar e desaparecer com o caso. 4. Seguindo nos absurdos da Republiqueta, a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, responsável pelas investigações do assassinato da vereadora, faz postagens claramente partidárias de fascistas, além de denominar o campo da esquerda, a que a vereadora pertencia, de esquerdopatas, e aparece em fotos tietando um deputado que proclamou o seu desprezo pela vítima, quebrando uma placa da rua batizada em homenagem à vereadora. Essa pessoa não merece ter a necessária isenção para o desempenho adequado da função para a qual foi designada. 5. O silêncio da grande imprensa e dos órgãos que deveriam estar tentando conter o óleo no litoral do Nordeste faz vir à tona novas hipóteses para as manchas de óleo que continuam surgindo. Algumas pessoas começam a considerar a hipótese de que o óleo esteja escapando por fissuras decorrentes da exploração inadequada no pré-sal. A falta de ações transparentes e consistentes em uma situação tão grave e que afeta a tantos desafia a compreensão e explicações na solução de um quebra-cabeça largado ao acaso. 6. O Pantanal queima, a Chapada Diamantina queima e a Amazônia continua queimando, com a confissão do ex-capitão, em discurso na Arábia Saudita, de que potencializou as queimadas. O rompimento de outra barragem da Vale ameaça Ouro Preto. Os níveis de agrotóxicos começam a inviabilizar nossas exportações. E o silêncio ao redor. Milícia acima de todos será nossa bandeira? Dia 303 de 365, 30 de outubro, quarta-feira. Vai começar a nhanha, jacaré chupando cana, macaco comendo banana e federal. Bordão de vendas de bilhetes da loteria na década de 30. 1. Uma vez cumpridas as etapas de implementação do ultraliberalismo no país e atingida uma das principais metas, a reforma da Previdência, a elite trombadinha começa um novo ciclo. É hora de mostrar as vísceras do grupo instrumento utilizado para cumprir seus interesses. E assim, o ex-capitão começa a não ter mais muita utilidade. Agora é preciso alguém mais limpinho, que tenha talvez um ar de gerente, não de chefe de milícia, que use cortes de calças melhores, camisa polo e sapato mocassim. 2. Os veículos de sempre se encarregam da fritura gradual. Primeiro, os áudios de Queiroz, o motorista com foro privilegiado, com a possibilidade, pasmem, de terem sido entregues pelo próprio. O conde, tão ávido em apontar a ilegalidade das mensagens divulgadas pelo Intercept, não fica nervosinho para saber a fonte dessas. E os áudios têm essa cara de pré-fabricados. 3. Mas como se tem que plantar possíveis novos candidatos para uma parcela da classe média que acha que é contra tudo que está aí, mas só combate a esquerda, começa a criar fantasias sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Intercept atrapalhou as ficções da elite e comprometeu uma de suas melhores apostas. E como consequência, é preciso inventar algo mais forte. E aí começa a livre criação sobre o caso do assassinato de Celso Daniel. Ligar sem nenhum sentido ou fundamento real Lula à morte de Celso Daniel tem exclusivamente a função de nivelar o ex-presidente aos milicianos do Rio. Enredo frágil de novela, mas que consegue repercussão entre os isentões. 4. O síndico disfuncional ameaça com seus milicianos e generais, mas cada facção terá seus generais e milicianos a convocar. Afinal, todos são faces de um mesmo dado. E assim começa uma nova disputa.
As fraturas expostas são muitas, as dúvidas, idem. Quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle Franco? A revolução será mulher, negra, lésbica, feminista, socialista. Dia 302/365, 29 de outubro, terça-feira. 1. Nos dias 11 e 12 de novembro, 2 dias antes do encontro da cúpula dos BRICS, movimentos populares, sindicatos e partidos políticos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reunirão em Brasília para o BRICS dos povos. Os temas desse encontro serão imperialismo, crise econômica e política, solidariedade internacional e integração dos povos. Um bom momento para acompanharmos as lutas sociais nesses países em um momento de convulsão social no resto do mundo e de estranha alienação do lado de cá. 2. A dramática situação dos militares de baixa patente que apoiaram e votaram no síndico disfuncional, mas que tiveram seus direitos atropelados, assim como a imensa maioria do povo brasileiro. Hoje, a votação da reforma da Previdência dos militares foi marcada por protestos e pela insatisfação de militares e familiares de militares após ser derrubada uma emenda da oposição que pretendia equiparar a remuneração de praças e militares de baixa patente aos ganhos das gratificações previstas para as altas patentes. Mas a ganância do tchutchuca e do ex-capitão não deixará pedra sobre pedra. E a situação ficou dramática, com manifestações da assistência e acusações de traição para o síndico. Misógino, homofóbico, racista, elitista, nunca gostou de pobre. Sempre deixou isso claro em toda a sua violenta verborragia pré-campanha. Privilégios só para os seus, e para os que podem ser úteis enquanto forem úteis. 3. A revista Fórum informa a suspensão do julgamento do caso do sítio de Atibaia. Segundo a revista, o TRF4 pretendia levar a julgamento apenas um trecho do recurso colocado pela defesa do presidente Lula para anular o processo. Outra ficção do Marreco de Maringá e do Partido da Lava Jato. O julgamento parcial foi suspenso pelo STJ a pedido da defesa. O modus operandi da rede de parceiros é o de sempre, com as intenções de sempre, atuando como partido à margem da lei. Referindo-se a essas operações, é interessante a definição posta num artigo de Álvaro Miranda no jornal GGN, abre aspas. Esses novos partidos políticos são a quintessência da corrupção contemporânea, pois se apresentam com o falso moralismo do apolítico judicial, agindo, porém, como verdadeiras agremiações em defesa de interesses partidários.